Continuando quarta parte do estudo Parashá Be'alot Ha, ano 5782. Agora capítulo 9 do livro de Números. E falou o Eterno a Moshe no deserto de Sinai, no segundo ano da saída do povo de Israel da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: que celebrem os filhos de Israel o Pêssar, em seu tempo determinado. No dia 14 desse mês, pela tarde, o celebrareis, em seu tempo determinado, segundo todos os seus estatutos, e com todas as suas leis a fareis. E falou Moshe aos filhos de Israel para celebrarem a Páscoa. E celebraram a Páscoa no primeiro mês, no dia 14 do mês, pela tarde, no deserto de Sinai. Como tudo que ordenou o Eterno Moshe, assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns homens que estavam impuros pelo corpo de um homem morto e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Chegaram diante de Moisés e diante de Arão naquele dia. E aqueles homens que disseram-lhes: impuros estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque havemos de ser privados de oferecer a oferta do Eterno em seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: esperai e ouvirei o que vos ordenará o Eterno. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, estiver impuro por causa de um morto, ou se achar num caminho longe, contudo celebrará a Páscoa ao Eterno, no segundo mês. Aos 14 dias do mês, pela tarde, a celebrará. Com pães ázimos e ervas amargas comerá o sacrifício. Não deixará nada dele até pela manhã, e osso algum não quebrará dele, segundo todo o estatuto do Pêssar o fará. E o homem que está impuro e não estiver em viagem e deixar de fazer o Pêssar, essa alma será banida de seu povo, porque o sacrifício do Eterno não ofereceu em seu prazo, seu pecado levará sobre si aquele homem. E quando estiver entre vós um prosélito e fizer o Pêssar ao Eterno segundo o estatuto do Pêssar, segundo o seu rito assim fará, segundo o estatuto haverá para nós, para o prosélito e para o natural da terra. Bom, aqui nós temos no segundo ano, e há até uma inversão de tempo, que a gente começa o livro falando que está no segundo mês e não no primeiro mês. Mas a Torá, a grande intenção da Torá é curar nossas almas, é acertar nosso caráter e trazer um entendimento atemporal ao nosso crescimento. Porque o tabernáculo, tudo termina no segundo mês, ou seja, termina tudo no primeiro mês após o Pêssar, e no segundo mês o pessoal começa a andar. Aqui começa essa situação toda de sair da zona de conforto. Mas antes disso, o Senhor nos traz o entendimento do Pêssar, o quão importante ele é para nós, e o quão importante é que a gente não deixe de comemorá-lo, porque é a primeira festa da libertação, é a festa da noite da libertação da saída do Egito. Isso representa não só o nosso povo saindo do Egito, a caminho de Israel, seja falando de quem nós somos descendentes, mesmo que não sejamos considerados judeus. Para o cristão, a festa da Páscoa, da entrega de Jesus, da obra vicária dele na cruz, que se coloca como cordeiro. Entenda o que eu estou falando aqui para judeu e para cristão, para quem acredita em Jesus e para quem não acredita. Então, nós temos que levantar as duas coisas e respeitar a crença um do outro. Mas os dois pontos levam a uma coisa: a liberdade, ao relacionamento pleno do ser humano com Deus. A permissão de Deus já vê essas religiões, todos esses entendimentos, creio eu que até por causa da incapacidade da alma humana ainda não conceber plenamente a unicidade divina em todo o seu complexo no nosso nível. Porque no nível dele é impossível para nós, pelo menos por enquanto. Mas o Pêssar, esse toque que Deus está dando aqui é o seguinte: comemore, e se você não pode comemorar por estar impuro, segundo a lei, no próximo mês você vai fazer, e você vai se preparar para isso. Mas se você
pode comemorar e não comemorar é porque você ainda é escravo. É porque você ainda está no Egito. Então você não é apto para andar com o povo de Israel. Isso é muito sério. Porque aqui você vê homens que estavam impuros querendo comemorar o Pêssar, fazer a Corban, ou seja, o sacrifício, se aproximar de Deus, porque a palavra Corban, que traduzida por sacrifício, quer dizer, na verdade, aproximação. E não podiam. E havia aquele que podia e não queria. Porque realmente a santidade incomoda. O caráter refinado incomoda aqueles que não têm isso e não querem isso. E verdadeiramente essas pessoas não são aptas ainda a caminhar em liberdade. São escravas. Livre é aquele que faz o que precisa ser feito e não que faz o que quer. Aquele que faz o que quer, ele é escravo da sua vontade, dos seus desejos. Então, aqui nós estamos falando, o Senhor como volta no tempo um pouco e fala o seguinte: se liberte, se entregue, deixa a Torá encher sua vida, deixa os fundamentos da Torá encherem sua vida e te fazer caminhar para um nível mais elevado, para um nível mais alto. Por isso, Lot, de onde vem a palavra aliar, subida, todo aquele que se converte e volta para Israel, vai morar em Israel, fala que ele faz uma aliar. Quando você está na sinagoga e é chamado para ler a Torá junto ao rabino, você faz uma aliá, ou seja, elevação. A palavra Beoletha, ou seja, a expressão, né, que são 3 palavras, fala quando você ascender, quando você fazer subir, você se elevar. Então, quando nós agimos com os atributos divinos, buscamos viver esses atributos da forma correta, nós nos elevamos, elevamos a nossa alma, elevamos a alma daqueles que caminham com a gente. E o primeiro sentimento que nós temos que ter é o sentimento de ser liberto, de ser livre de verdade. E não entrar numa religião para poder resolver seus problemas. É diferente. Aquele que é livre de verdade, ele anda como um vencedor. E as suas vitórias o acompanham. Porque ele sabe exatamente que há equilíbrio dentro dele. Então, tudo que ele fizer vai tender ao sucesso. Tem problemas, tem lutas, às vezes muito maiores do que antes. Mas a sua posição é superior à sua posição anterior. Então, por maior que seja o problema, ele vai parecer pequeno perante os pequenos problemas que tinha antes, que achava que era grande. Se você quer entender um pouquinho mais disso, leia Deuteronômio 28, falando sobre as bênçãos de quem escuta e as maldições de quem não quer escutar e praticar as leis de Deus. Bom, nós vamos continuar na quinta parte daqui a pouquinho.